Olá, tudo bem? Então, hoje a nossa conversa dirige-se especificamente aos jornalistas, aqueles recém-formados ou aqueles que estão terminando um processo de formação. A nossa conversa hoje vai voltar-se para alguns temas que são extremamente relevantes na formação do jornalista. Vocês tiveram, com certeza, ao longo da formação de vocês, ou estão tendo ainda, a disciplina chamada Teorias do Jornalismo, né? Aparentemente, para uma profissão tão prática, né, e tão emblemática praticamente como é a profissão do jornalismo, parece que essas disciplinas teóricas não têm muito a ver, ocupam um espaço que às vezes até incomoda o estudante, que está à espera de ir para a rua de bloquinho na mão, ou de celular, ou de câmera, enfim, né? Mas a teoria ela é extremamente importante. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre alguns pontos teóricos que são relevantes nessa disciplina de teorias do jornalismo, né? E que são informações importantes que o futuro jornalista precisa incorporar, né? Para facilitar a nossa conversa e não ficar muito maçante, né, eu dividi essa conversa em 3 blocos, tá? Então, o primeiro bloco versa sobre o jornalismo e os jornalistas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a atividade do jornalismo, que é, evidentemente, exercida pelo profissional chamado jornalista. O segundo bloco seria a notícia e os critérios de noticiabilidade. A notícia é a matéria principal, né, da atividade do jornalismo. Então, precisamos refletir um pouquinho a respeito do que é a notícia e o que ela representa enquanto atividade jornalística e como ela se exerce, o que conduz essa atividade. Tá? E o terceiro e último bloco, nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre as principais teorias do jornalismo, tá bem? Vamos, então, conversar um pouquinho sobre o tema do nosso primeiro bloco. O que é o jornalismo, afinal de contas, e o que são os jornalistas, né? Bom, não dá para fazer essa pergunta, assim, gratuitamente, sem pensar numa porção de coisas, né? Então, eu vou recorrer aqui a alguns teóricos que são referência na área. O Nelson Traquina, por exemplo, é uma referência na área. Ele tem uma obra intitulada Teorias do Jornalismo, em 2 volumes, em que uma fala bastante sobre a atividade, sobre a profissão do jornalismo, e a outra fala muito sobre a questão das teorias da notícia, né? O Nelson Traquina diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o jornalismo é um conjunto de histórias de vida, de pessoas anônimas, de pessoas não anônimas, mas enfim, o jornalismo é uma atividade que se volta para o contar histórias da vida contemporânea, né? Ele diz também que é uma atividade exercida por jornalistas e que os jornalistas olham para o mundo e para os acontecimentos do mundo como possibilidades de histórias a serem contadas e exibidas, apresentadas, impressas na mídia, tá? Então, para o autor, o jornalista é um contador de histórias da sociedade contemporânea. Não dá para não concordar com ele, né? E para que esse contador de histórias não seja um contador qualquer, porque afinal de contas ele vai estar contando histórias da vida real da sociedade contemporânea, essas histórias elas têm que ter uma relevância, é preciso reconhecer nessas histórias do cotidiano uma relevância. Essa relevância, como é que ela é reconhecida pelo jornalista? Quando ele entende que o que ele está fazendo é mais do que uma atividade conduzida por um determinado número de técnicas específicas da atividade. Por exemplo, vocês vão para a faculdade de jornalismo e lá aprendem técnicas de reportagem, por exemplo, técnicas de apuração, técnicas para elaborar o texto noticioso, que não é a mesma coisa que escrever um romance, por exemplo, ou um conto, uma piada, ou uma crônica, não é? Pois muito bem, o jornalismo ele está para além dessas técnicas. E o Nelson Traquina, ele nos chama a atenção e diz o seguinte, é preciso entender que o jornalismo é uma atividade intelectual, né? E se a gente pensar nisso, realmente é construir o mundo através das notícias, né, que é uma atividade de criação, uma atividade periódica, uma atividade que exige uma agilidade de renovação constante, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma citação do Nelson Traquina, acho que vale a pena nesse sentido da nossa discussão. Ele diz o seguinte:
Os jornalistas são participantes ativos na definição e construção das notícias e, por consequência, na construção da realidade. Reparem o grau de responsabilidade que é isto. É uma atividade que constrói a realidade, né? Porque nós sabemos do mundo, sabemos das notícias do mundo, sabemos do que acontece pelo mundo em todos os âmbitos, em todos os universos, a partir do que lemos nas notícias, nas reportagens, enfim, na matéria jornalística produzida e veiculada pelas mídias. Então, ser jornalista não é só dominar técnicas, ser jornalista é entender que está se exercendo uma atividade intelectual e que para isso é preciso estudo, é preciso conhecimento, é preciso repertório, é preciso entender da vida, é preciso ter ética, é preciso saber o que é ética, enfim, né? Ainda pensando nessa questão de que a notícia é uma construção da realidade, convido-os a refletir também, que passaremos para isso no próximo passo, a construção da notícia ela não acontece apenas na sala de redação, ela acontece numa interação entre atores sociais, né? E os jornalistas fazem parte desses atores sociais, né? Então essas interações entre os vários atores sociais, né, é que geram a possibilidade de olhar para os acontecimentos, olhar para a vida e verificar que se pode construir uma história sobre os acontecimentos do cotidiano e trazê-los então para o universo da mídia para que todos tenhamos acesso à realidade ou pelo menos a diversas versões dessa realidade. O nosso próximo bloco, o bloco 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a notícia e os critérios de noticiabilidade. Havia comentado com vocês que não se escreve histórias da vida cotidiana, dos acontecimentos sociais, etc., sem entender que critérios nos conduzem a escolher que histórias podem ser notícia ou não, né? Então, assim, gosto sempre de frisar que a notícia, embora tenha um compromisso com a verdade, embora tenha um compromisso com a ética, embora a gente supostamente entende que a notícia é o que vai me informar sobre o que está acontecendo no mundo e que eu só sei porque eu leio as notícias, porque eu ouço as notícias, enfim, porque eu assisto as notícias, eu não posso deixar de pensar que notícia é sempre uma versão do fato. O fato é o fato. A notícia é uma versão. Então, queria convidá-los um pouquinho para refletir sobre o que diz o professor Luiz Beltrão, que é uma referência em pesquisa em comunicação no Brasil, né? O professor Luiz Beltrão é um dos pioneiros da pesquisa em comunicação no Brasil. Então, ele diz o seguinte: notícia é a narração dos últimos fatos ocorridos ou com possibilidade de ocorrer em qualquer campo de atividade e que, no julgamento do jornalista, interessam ou têm importância para o público a que se dirige. Então, reparem quando nós estávamos dizendo no bloco anterior que a construção da notícia pressupõe uma interação entre atores sociais. O jornalista não vai trazer para a vitrine midiática e transformar em notícia um fato que tem interesse só para ele, né? O jornalista tem que estar atento a perceber que o fato tem interesse público, que o fato não interessa só para ele, que não é só um assunto que diz respeito a ele, muito pelo contrário, né? Ele tem que estar preocupado com o interesse público que o fato pode ter, né? Então, a lição aí do professor Luiz Beltrão é extremamente importante, né? Então, para construir notícias, eu não construo a partir do nada ou do meu interesse pessoal, né? E vou chamar aqui o Jorge Pedro Souza, que é um autor também muito importante sobre estudos do jornalismo e da notícia, teorias da notícia, que ele diz o seguinte: as notícias, elas são artefatos linguísticos que têm o objetivo de representar a realidade, tá? Representar a realidade é não distorcê-la, é dar a oportunidade de que as versões que venham através das notícias sobre a realidade possam levar à reflexão, né, de quem as ouve, de quem as lê, de quem as assiste, né?
O Jorge Pedro Sousa diz que para a construção dessas versões da realidade que são as notícias, interagem diversos fatores pessoais, sociais, culturais, ideológicos, históricos, etc. Mas ele chama atenção para o seguinte, há um processo para se construir a notícia, né, para observar a realidade e construir a notícia. Como é que isso acontece? Os processos de produção da notícia, eles passam pela recolha, pela seleção, pelo processamento e pela hierarquização da informação, né? Então, assim, não é aleatoriamente, eu olho e digo, que interessante, vou lá escrever uma notícia sobre isso. Não, há uma série de filtros para processar essa matéria-prima que está na realidade e que vai se transformar em notícia, tá? Então, para eu recolher e selecionar os fatos do real, o que me orienta a mim, como jornalista, para recolher e selecionar esses fatos da quantidade enorme de acontecimentos que estão fervilhando na sociedade o tempo todo, né? Então, o que orienta o jornalista na seleção dos fatos para que eles se tornem notícias, né? São os valores notícia, né? Há valores notícia naqueles fatos, há atributos de notícia naqueles fatos, né? O que orienta o jornalista a selecionar e recolher, enfim, e depois tratar, processar como informação noticiosa? São os critérios de noticiabilidade, né? Então, há critérios de noticiabilidade. O Traquina, que eu chamo novamente, ele tem uma definição interessante a respeito desse conceito de noticiabilidade que eu ouso compartilhar com vocês aqui, vou ler para vocês. Olha, ele diz assim, podemos definir o conceito de noticiabilidade como conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir um valor notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores notícia que determinam se um acontecimento ou assunto é suscetível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo valor notícia. Vocês me desculpem a citação tanto quanto extensa, mas acho que vale muito a pena refletir sobre ela. Não é qualquer assunto, qualquer matéria da realidade que vai se tornar uma notícia. É preciso obedecer critérios que atentem para o fato de que aquele acontecimento tem em si atributos de notícia. Quais seriam, então, esses critérios pontualmente, né? Nós temos várias possibilidades aí de classificação desses critérios de noticiabilidade. O próprio Nelson Traquina, o próprio Jorge Pedro Sousa vão na linha da classificação do Mauro Wolff, né? O próprio professor Felipe Pena também, que tem um livro muito interessante lá na Biblioteca Virtual, que vale bem a pena. Mas eu optei aqui pelos critérios de seleção do professor Luiz Beltrão. Parecem-me um tanto quanto mais práticos, embora eles dialoguem, evidentemente, com os que os outros autores apresentam, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais são. Segundo o professor Luiz Beltrão, temos o critério de proximidade, em que a seleção dos fatos diz respeito à comunidade, ou seja, os fatos têm que interessar ao leitor, ele tem que se sentir de alguma forma vinculado a esses fatos que foram selecionados para se transformar em notícia. A proeminência também é um critério, né? Então o valor social das pessoas envolvidas nos acontecimentos, os lugares, as situações, as ideias. E veja bem, quando se fala proeminência, não se fala só de pessoas famosas, mas que pessoas por algum acontecimento se tornaram relevantes socialmente, né? Tem o critério chamado consequências, que é os efeitos que a divulgação dos fatos terão sobre o leitor e a vida coletiva. Por isso, algumas coisas não são noticiadas, como, por exemplo, a questão polêmica do suicídio, etc., né? Temos o critério de noticiabilidade chamado raridade. Então, claro que todo fato que é insólito, excepcional, estranho, está no foco, né, interessa. Tem o critério chamado conflito. Então, sabemos que conflitos acontecem nos mais diversos âmbitos sociais, então esporte, educação, segurança, política, etc., né?
Temos outro critério que é chamado idade e sexo, ou seja, é necessário a identificação dos personagens, a idade, o sexo, etc., das notícias, né? Temos o critério progresso, então tudo quanto possa contribuir para o progresso material, social ou moral da comunidade e da humanidade é de interesse, portanto tem valor notícia. Drama e comédia, que é descobrir nos fatos, nos episódios da vida, as suas características de dramas e comédias com as quais o espectador ou o leitor até se identifica. Muitas vezes nós vemos isso em casos aparentemente sem importância, né? Pessoas que se envolvem em acontecimentos que de alguma maneira tem lá um detalhezinho que vale a pena ser contado. A gente vê muito isso no jornalismo literário, né? Essa valorização dos dramas cotidianos, né? Enfim, temos também o critério política editorial, né, em que nós temos ali a orientação ideológica do veículo para o qual se trabalha. É importante para selecionar o que se torna fato, em que espaço ganha, né, etc., se torna notícia, perdão. E temos o critério exclusividade, né, que diz respeito àquilo que vocês conhecem como furo de reportagem. Não? Então, assim, há fatos que têm que ser noticiados logo, o quanto antes. É o famoso e antigo extra, né, que a gente tinha, tá? Basicamente é isso, mas recomendo leituras, né, para aprofundar. Eu estou só suscitando aí algumas reflexões. E vamos passar então para o bloco 3, que é falar um pouco, pincelar rapidamente as teorias do jornalismo. Bom, as teorias do jornalismo, pessoal, é o seguinte, há muitas teorias do jornalismo, uma lista considerável, né? As teorias do jornalismo, elas vão tratar de reflexões sobre a atividade jornalística, né? O que é jornalismo, o que é ser jornalista, como é que se constrói notícias, como é que não se constrói, a questão da objetividade, do ser imparcial, não ser imparcial, neutralidade, enfim, todas essas questões que estão aí no debate constante sobre a atividade jornalística. Eu vou mencionar algumas, aquelas que me parecem mais, que tem mais destaque. Não posso deixar de começar pela teoria do espelho, que foi a primeira tentativa de compreender o que eram as notícias, né? Então, acreditava-se lá na linha de pensamento da teoria do espelho, que o jornalismo, que as notícias, elas espelhavam exatamente a realidade, né? Depois a gente vê que isso não é muito viável, porque a notícia nunca é o fato, então ela não pode ser um espelho da realidade. São pessoas que produzem notícias, né? Então, depois nós temos a teoria do newsmaking, que ela se opõe à teoria do espelho e diz o seguinte: a notícia é uma construção social da realidade. Diante da imprevisibilidade dos fatos, as empresas precisam organizar o tempo e o espaço de acordo com determinadas práticas unificadas no exercício do jornalismo, né? E aí entra a questão dos critérios de noticiabilidade, organizando essa percepção do real, né? Para organizar e arrumar e colocar segundo critérios. Temos também a famosa teoria do gatekeeper, né? Que dizia que nem tudo se torna notícia. Os acontecimentos, eles passam por um portão onde são selecionados. Esse porteiro seria, esse selecionador seria o jornalista, né? Temos a teoria organizacional, que fala da importância organizacional do jornalismo. Então, o jornalismo depende muito de como a organização dispõe os recursos, né, para se produzir o conteúdo noticioso, né? Então, enfim, como vocês podem ver, nós temos várias teorias, né? Temos a famosa teoria do agendamento, né? Que diz que o jornalismo, ele seleciona, né? E que há lá critérios para eu selecionar os fatos, colocá-los em pauta, evidenciá-los com maior ou menor destaque, e aí é um papel do jornalismo fazer isso. Enfim, temos várias. Eu recomendo a vocês, evidentemente, que deem uma olhadinha no livro do professor Felipe Pena, que chama-se Teoria do Jornalismo, né, da editora Contexto, e ter lá na biblioteca virtual, para vocês poderem explorar um pouquinho mais essa questão das teorias, tá? A intenção aqui era discutir um pouco com vocês, conversar um pouquinho, levantar alguns pontos de reflexão e desejar a vocês um ótimo trabalho.
e que venham a ser grandes profissionais, tá? Deixo uma mensagem última para vocês aqui sobre uma convicção até pessoal sobre o que é o jornalismo, através das palavras do Cláudio Abramo, que ele diz o seguinte: o jornalismo é, antes de tudo e sobretudo, a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Até a próxima!